Olá, eu sou Laís e vou apresentar para vocês o objeto de aprendizagem Documentação Arquitetônica com Autodesk Revit. Apresentamos objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em representação com Revit. Está relacionado ao uso do BIM em documentação. Neste módulo, você irá aplicar os comandos da plataforma Revit, desenvolvendo modelos de vista e anotações de projetos para configurar a representação de espaços e ambientes físicos. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam realizar a documentação da modelagem desenvolvida na plataforma Revit. O projeto arquitetônico sendo visualizado é de habitação de interesse social desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. No módulo 1 de 3 do objeto de aprendizagem em documentação arquitetônica com Revit, são apresentados os seguintes tópicos: navegador, visibilidade gráfica, modelo de vista, filtros, anotação. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue o container de informação, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 23 do Revit. Descarregue o dataset utilizado no vídeo, disponibilizado abaixo, abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. E vamos dar início a mais um objeto de aprendizagem, em que agora nós vamos preparar o modelo para gerar a documentação. E para isso, nós que antes utilizávamos mais as abas de arquitetura, estrutura, para modelagem da geometria, agora nós vamos utilizar mais as abas de anotação, vistas, de gerenciamento também, para poder a gente preparar cada vista para gerar a documentação. E para isso, nós vamos trabalhar com, além dessas abas, vamos trabalhar também com a propriedade dessas vistas e vamos trabalhar também com o navegador de projetos. O navegador de projetos, na verdade, ele contempla tudo o que tem nesse modelo, toda a modelagem. Então, aqui está a organização de como é que estão separados os itens desse modelo. Então, aqui você tem as vistas separadas, tá? Já está configurado para ela estar separada por disciplina, posteriormente pelos tipos, como planta de piso, planta estrutural, planta de forro, e finalizando com o modelo de vista. Vocês estão visualizando nenhum, é porque nenhum modelo de vista foi aplicado, mas conforme nós vamos avançando nas aulas, vocês vão aprender a criar modelos de vistas e separar os tipos de documentação. Tá? E aqui é a organização de como é que vai ficar essa vista. Além disso, né, nós teremos as tabelas, as legendas, as folhas. Aqui então vai ficar organizado, tá? Todas as informações o que você precisa do seu modelo. Nós vamos iniciar duplicando as vistas e transformando essa vista em planta baixa. Então, a primeira vista que nós vamos trabalhar é a planta baixa. Tá? Para isso, você pode dar 2 cliques no térreo. Você vai visualizar como é que está o térreo atualmente e o que você precisa fazer, os ajustes que você precisa fazer para poder você conseguir colocar a informação de documentação. Tá? Esse térreo, o ideal é que você sempre tenha uma planta livre, em que ela não tenha configurações presas para poder você alterar o modelo. Então, por isso que nós vamos duplicar, tá? Essa vista. Então, do térreo, vocês vão clicar com o botão direito, duplicar a vista. Pode duplicar sem o detalhamento, porque nessa prancha não tem nenhuma informação que você precise, tá? E duplicar como dependente também não é interessante para a gente. Normalmente, duplicar como dependente, você duplica, essas plantas elas ficam vinculadas entre si. É muito utilizada, por exemplo, quando você tem grandes plantas baixas e você precisa criar, por exemplo, divisões nessa planta baixa para poder inserir na prancha. Então, por isso que nós vamos utilizar somente duplicar. Feito isso, antes de criar o modelo de vista, nós vamos
renomear a vista e trabalhar com a vista que a gente tem hoje. Então, a gente vai configurar primeiro, tá? Toda essa vista, a gente vai ajustar toda a visibilidade dela, para então, quando a gente tiver com a visibilidade mais coerente com o que a gente quer de representação do nosso modelo, aí sim nós vamos criar um modelo de vista a partir disso. Tá? Então, aqui em térreo, copiar, vou duplicar, vou renomear, desculpa, renomear, e vou colocar planta baixa térreo. Agora nós vamos para a propriedade. Se você, antes de ir para a propriedade, se você perceber, ela está separada em duas disciplinas, aqui na aba de vistas no navegador de projeto, que é arquitetura e coordenação. Nós podemos selecionar de forma que o modelo ele fique em arquitetura, porém as pranchas de documentação ele pode perfeitamente descer e ficar todos organizados em coordenação, tá? E para isso, aqui na aba de propriedade, basta mudar a disciplina de arquitetura para coordenação, que ele automaticamente, no navegador de projeto, ele já vai descer, vai criar um subitem planta de piso com a planta baixa do pavimento térreo, tá? E agora nós vamos começar a ajustar essa planta de forma com que ela fique com o aspecto que a gente quer, com a representação que a gente quer para a documentação. Então, aqui na aba de propriedade, a primeira coisa que nós vamos visualizar é nós não estamos visualizando a parede, né? Então a gente vai verificar como é que está a faixa de vista, tá? Então, aqui na aba de propriedade, você vai baixar até extensões. Quando você encontrar extensões, tem faixa de vista, editar. Ele vai abrir esse quadro em que o topo ele está com a altura do pé direito, mas o plano de corte está lá em cima, está 2,40. Normalmente, a planta de corte, você representa a 1,20 m a 1,5 m. Então, vamos colocar 1,5, tá? Para esse piso. A profundidade da vista está menos 0,05, então ela tá bom. Ok, vamos aplicar. Pronto, automaticamente agora nós estamos visualizando as paredes. Porém, nós não estamos conseguindo visualizar a estrutura. Então, nós vamos, então, em vista, visibilidade de gráfico, e é aqui que nós vamos começar a mexer, a trabalhar mais com a visibilidade e com o aspecto dessa prancha. Então, visibilidade de gráfico. Nós vamos começar pelo último, que é o vínculo do Revit. Você vai marcar o de estrutura, tá? Para você visualizar a estrutura. Aplicar, tá? Se você for visualizar pela lateral, você já vai conseguir visualizar que a estrutura está sendo visto, tá? Outro item que nós podemos utilizar, podemos voltar para categorias do modelo e você pode retirar itens que você não queira mostrar. Por exemplo, se sua planta estiver mostrando móveis, né? Ou então itens que você não queira, você pode selecionar essa categoria, tá? Elétrica, vou colocar aqui arquitetura, vou tirar a elétrica, tá? Colocar a lista de filtro de arquitetura e procurar o que é que eu não quero que tenha neste item, tá? E aí você pode tirar, por exemplo, mobiliário, peças, entre outros, tá? Peças hidrossanitárias nós vamos manter. A mesma coisa você pode fazer com a categoria de anotação, que a gente vai fazer mais para frente, tá? Categorias importadas são aqueles arquivos que você acaba importando do AutoCAD, né? Então você pode desmarcar para que nessa planta nunca apareça nada importado. Isso é importante porque você pode deixar a planta com a visibilidade das plantas de AutoCAD em uma planta de modelagem e não na sua planta baixa. Filtros também nós vamos aprender posteriormente como trabalhar. Outro item também, antes que eu esqueça, em categoria do modelo, você também pode modificar a representação de determinados itens. Por exemplo, eu tenho parede, eu posso paredes, eu posso alterar. Por exemplo, quando ela cortar, eu posso colocar esse padrão com cinza. E eu posso colocar ele com preenchimento, por exemplo, tá? Ok. Eu vou aplicar para vocês visualizarem, tá vendo? E aqui todas as paredes, ó, ela ficou cinza, tá? Então você consegue alterar
a representação da sua parede, tá? Nós também podemos melhorar a visibilidade com relação ao piso, né? Esse piso ele está preto. Nós podemos selecionar o piso, editar, editar a estrutura, cerâmica 60 por 60, editar também. E aqui em gráfico, tá vendo? A cerâmica gráfico, nós podemos mudar de preto para cinza, para ele ficar com uma cor melhor. Vamos colocar OK. OK. Vocês podem também vir em gerenciar materiais, tá? E vocês já ajustarem diretamente todos os materiais. Por exemplo, cerâmica 30 por 30, também colocar cinza, por exemplo. Cerâmica 60 também. E assim por diante. Outras cerâmicas vocês aproveitarem e colocarem. Podemos também ajustar a visibilidade com relação aos itens na parte inferior da tela. Nós temos a escala a ajustar, ela está na 1 para 50. 1 para 50 é uma escala considerável para colocar na prancha, porém, quando a gente for colocar essa vista na prancha, a gente vai, de fato, verificar se realmente essa escala 1 para 50 ela vai ser adequada. Nível de detalhe, né? O nível de detalhe está alto, então eu estou conseguindo ver cada camada da parede. Para uma prancha de escala 1 para 50, isso não é interessante. Então, nós podemos alterar o nível de detalhe para médio ou para baixo. Porque assim, a gente na planta baixa não precisa ver todas as camadas. Tá? Além do nível de detalhe, nós podemos verificar também qual é o tipo de visibilidade gráfica que a gente quer para essa prancha, tá? Para essa vista, que seria a linha oculta, que é o que está atualmente. Você pode colocar também sombreado. E para uma prancha com informação, melhor a linha oculta. Tá? Nós também podemos ajustar com relação ao vínculo também, porque se vocês perceberem, nós temos os eixos de arquitetura e temos os eixos também de estrutura. Nós podemos retirar, tá? Em vista, visibilidade de gráficos, em categoria de anotação, nós podemos retirar os eixos. Eixos, guias e eixos. Aplicar. Aqui está, sem nenhum. Ele tirou de todos, de ambos, tá? Quando você permanece com os eixos, mas você quer tirar o eixo do vínculo, né, no caso de estrutura, então você precisaria vir em vínculos de Revit, tá? Pela vista do hospedeiro, ou seja, você tem que alterar como é essa visibilidade do vínculo, tá? Você vai selecionar, colocar personalizado e aqui em categoria de anotação, personalizado também, e você pode tirar os eixos e eixos guia. Se eu aplicar, OK. Aqui está, só sobrou os eixos de arquitetura. Podemos ajustar esses eixos, tá? Além desses ajustes, nós também podemos retirar essas linhas que representam os planos de referência, tá? Então, novamente, nós vamos em vista, visibilidade gráfico, nós vamos procurar por plano de referência, tá? Em categoria de anotação, provavelmente. Planos de referência, e você pode desmarcar. Então, nenhum, vou aplicar, então nenhum plano de referência vai ser visto na sua vista. Pronto, limpamos toda a prancha. Agora falta a gente verificar quais são os cortes e vistas que queremos para a nossa prancha. Esses cortes, ao longo da modelagem e dos ajustes das modelagens, são importantes para poder para nos auxiliar mesmo, para que a gente faça de fato a modelagem correta. Porém, em uma planta baixa, não é interessante que esses cortes que vocês criam apenas para ajustes de modelagem apareçam. Para poder vocês deixar a planta baixa sempre de uma forma controlada, de forma que sempre apareça apenas os cortes
da construção, né, do projeto, então você pode criar um corte, primeiramente, tá? Qual é o corte que você quer que apareça, tá? Selecionei esse corte e vou selecionar outro corte, por exemplo, este corte. Vou selecionar esse corte para passar pela escada, tá? Então são 2 cortes que eu quero que permaneçam. O restante eu não quero, não é interessante que ele permaneça no projeto. Eu vou selecionar esse corte e eu posso editar e renomear esse corte, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esse corte. Então, ao invés de ser corte da construção, ele vai ser corte do projeto, tá? Então, nós temos 2 cortes, né? Corte da construção, corte da parede e corte do projeto, tá? Aqui, indicador de detalhe, aqui temos extremidade da chamada com raio, a gente coloca normal. Identificador do corte, corte preenchido, tá? Então, o que nós vamos fazer? Identificador de corte, nós vamos alterar. Vocês vão selecionar. Novamente, nós vamos duplicar, tá? Duplicar. Vou deixar 2 mesmo, tá? Então, aqui no início, né, extremidade da linha de corte, eu tenho cabeça do corte preenchida. E o final do corte preenchido, eu vou colocar cabeça de corte também. Não vou colocar final de corte. Vou colocar cabeça de corte preenchida também. Ok. Aqui eu posso criar um modelo de vista para o corte e toda vez que eu aplicar o corte de projeto, já deixar salvo as configurações de corte. Mas nós podemos verificar isso posteriormente. Vou colocar aqui, ok. Pronto. Temos aqui, então, 2 tipos de corte. Corte de projeto e corte de construção. Esse corte da construção, então, eu vou transformar em corte de projeto. Com isso, nós podemos criar um filtro. Vista, filtro. Nós podemos criar um novo filtro. Vou colocar aqui. O filtro, o nome desse filtro será corte. Corte de projeto. Então, corte da planta baixa. Ok. Agora nós vamos definir a regra. Aonde é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar em cortes. Tá? Então, lista arquitetura. Nós vamos utilizar em cortes. E aqui a gente vai adicionar a regra. Aqui em cortes nós vamos colocar família e tipo igual. Deixa eu dar uma olhada. Tem que ser cortes. Não é igual. Aliás, não é igual. Cortes do projeto. Então, todos menos corte do projeto. Ok. Pronto, criei um filtro em que eu estou dizendo que esse filtro tem uma regra em que eu estou colocando todos os cortes menos corte do projeto. Tá? Então, feito isso, eu venho aqui em vista, visibilidade de gráfico, filtros para poder adicionar esse filtro. Então, eu vou adicionar um filtro, tá? Então, cortes e planta baixa, ok. Eu vou deixar ativo e eu vou colocar aqui ó, como visibilidade. Então, ele vai ser oculto todos os cortes, menos corte com planta baixa. Então, vou aplicar. Vamos ver o que aconteceu. Todos os cortes, tá vendo? Foram ocultos, menos o corte de projeto, que foi o que nós configuramos. Tá? Ok. Vou salvar o projeto. E assim a gente garante que mesmo ao modelar, você precisa fazer ajustes e inserir vários cortes, você não precisa ficar procurando depois na planta baixa para saber se esse corte está ou não na planta baixa. Da mesma forma que fizemos com o corte, seria interessante fazer também com as vistas. Então, você pode selecionar a vista, tá? Aqui tá a elevação da construção. Você pode duplicar, colocar a elevação do projeto, tá? Ok? E criar uma regra também para a elevação, tá? Criar uma vista de forma que todas as outras vistas não apareçam na planta baixa, apenas a elevação do projeto. Agora que nós já fizemos todos os ajustes, né? Nós fizemos ajustes com relação à visibilidade de gráfico, criamos filtro, nós ajustamos nível de detalhe e o estilo visual. Agora nós podemos criar um modelo de vista, tá? Para isso, para criar um modelo de vista, nós vamos em vista, modelo de vista, e a gente vai criar um modelo de vista porque a partir desse modelo de vista a gente pode aplicar essa mesma configuração que nós fizemos para as outras vistas que a gente precisar inserir
na nossa documentação, tá? Então, em modelo de vistas, nós vamos criar um modelo de vista a partir da vista atual, o que significa que as propriedades da vista atual servirão de modelo para as próximas vistas. Então, vou colocar o nome, planta baixa. Você pode colocar o seu nome, ou o nome, enfim, vou colocar objeto de aprendizagem, né? OA, e vou colocar planta baixa. Ok. Ao fazer isso, eu criei um modelo em que a escala, ela tá não para 50, eu posso manter ou alterar. O nível de detalhe já está baixo, então tudo o que eu configurei já está aqui nessa propriedade da vista. Quando você insere clica em incluir, significa que estes itens, eles serão configurados e você não vai conseguir alterar na vista. Você vai precisar abrir o modelo de vista para alterar. E alterando ele altera todos as vistas que você aplicou este modelo, tá? Então, aqui modelo de sobreposição, tudo que você quer que seja configurado para o próximo projeto, então você pode já inserir nesse modelo de vista, tá? Além dos itens que nós já marcamos, já visualizamos, nós podemos também fazer outras edições, por exemplo, já deixar na disciplina de coordenação. Então, a partir do momento que a gente aplica esse modelo de vista, automaticamente essa prancha ela já vai ser incluída, tá? Na aba de coordenação. Você pode editar, colocar outros itens. Por enquanto, eu vou colocar OK, tá? Pronto. Só que essa planta ela ainda não colocou o modelo de vista. Nós criamos o modelo de vista a partir dessas configurações. Mas para que essa planta, de fato, permaneça com o modelo de vista e caso você altere posteriormente alguma configuração desse modelo de vista, ele de fato modifica essa vista, você precisa vir aqui em propriedade, dados de identidade, modelo de vista, onde está escrito nenhum, você vai aplicar o modelo de vista nessa planta, tá? Pronto. Então agora todos os itens que você for configurar posteriormente, todas as plantas que você for aplicar este modelo de vista, automaticamente ela terá essa alteração realizada, tá? Então, nós podemos também analisar o navegador de projetos. O navegador de projetos, enquanto que essa planta estava em coordenação, planta de piso, e aqui estava escrito nenhum, agora ela está configurada para já ficar com o título, né, organizada de acordo com o modelo de vista que vocês forem inserindo. Agora que nós preparamos o modelo, já preparamos a parte gráfica do modelo, nós vamos começar a inserir as informações. Vamos iniciar com a aba Anotar. Cota. Nós vamos usar a cota alinhada, visto que a cota alinhada, ela, além da informação da cota, você consegue também trancar elementos, e você consegue também inserir outras configurações. A cota linear, ela já é mais engessada. Por conta disso, vamos utilizar a cota linear. Você pode selecionar pelas linhas da parede, pela face da parede, pelo centro do núcleo, tá? Ou pelas faces do núcleo. Eu vou colocar pelas linhas da parede. Você pode escolher entre paredes inteiras e referências individuais. Para cotar referências individuais, basta você aproximar o mouse do alvo que você quer cotar e começar a cotar. Então, essa linha, por exemplo, eu quero cotar dessa linha, vou selecionar, até a próxima linha. E assim por diante. Você escolhe qual é o alvo que você quer cotar, sendo que ao iniciar com o elemento na vertical, a cota será na horizontal sempre. Então, todos os elementos que você for escolher sempre será elementos verticais. Quando você finalizar a sua cota, você vai selecionar, posicionando essa cota no local que você quer. Assim que ela estiver no local que você quer que permaneça a cota, você pode clicar em qualquer espaço em branco. Basta você clicar num espaço que não tenha uma linha a ser cotada. Pronto, aqui está a cota que você criou, tá? Eu vou selecionar essa cota e vou deletar, pois ela não é do nosso interesse, tá? Vou novamente em anotar, cota alinhada. Agora eu vou mostrar como cotar paredes inteiras, tá? Então, eu vou selecionar paredes inteiras. Aqui você tem opções. Você pode acrescentar as aberturas ou não, acrescentando as larguras.
ou não, ou ignorando, tá? Você pode colocar aqui paredes que efetuam a intersecção, então você pode também acrescentar, tá? Ou os eixos que efetuam a intersecção, tá? Então, vou selecionar paredes que efetuam a intersecção. Eu vou marcar apenas para vocês visualizarem, vou colocar OK, e vou selecionar. Tá vendo? Eu vou selecionar esta parede. Ao selecionar essa parede, automaticamente ele cotou, tá vendo? A abertura que eu configurei para cotar e a largura total dessa parede, tá? Vou selecionar esta parede. Vou selecionar aqui a parede. Como todas as nossas paredes, elas não estão inteiras, então acredito que ela não seja o melhor tipo de cota. Mas vou dar um exemplo. Ó. Esta parede, por exemplo, em que ela é inteira, eu tenho uma abertura e eu tenho uma intersecção, né? Uma parede fazendo intersecção. Eu vou selecionar, tá? E ele vai selecionar a parede também. O eixo, no caso, da parede. Nesse caso também, tá? Então eu consigo selecionar os dois eixos. Eu vou deletar, pois não não achei tão interessante cotar essa parede. Como as paredes elas estão individualizadas, nós cortamos as paredes. Acredito que a cota individual mesmo ela faça mais sentido. Então, em arquitetura, anotar, alinhada, eu vou colocar referências individuais mesmo, tá? E eu posso iniciar com os eixos, se quiser, ou eu posso iniciar. Caso a cota ela tende a puxar o eixo, tá? Se você colocar face da parede, aí ela vai escolher mais a face da parede, tá? Então, escolhendo para referências individuais, vou escolher face da parede e vou selecionar para poder cotar. Eu vou cotar por ambiente. Nós podemos cotar o apartamento tipo e, posteriormente, podemos cotar de eixo a eixo. E a largura total da edificação. Tá? Aqui está nossa cota. Como temos os eixos, vamos cotar os eixos também. Uma cota ficou muito em cima da outra, então eu posso suspendê-la. E essa cota, essa última cota, posso suspender. E esses eixos, ampliar. Essas cotas podem ser configuradas. Essas cotas nós pegamos a cota já que veio na configuração original do software, mas vocês podem configurar. Então, se vocês selecionarem, tá? Vocês aqui já tem outras configurações e vocês podem também editar, tá? Quando vocês clicarem em editar, vocês podem duplicar e renomear essa cota, tá? Então, o tamanho do texto tá 2.5, tá muito grande. Então a gente pode duplicar, colocar 1.8, por exemplo. Arial, e a gente pode visualizar como que a gente pode configurar essa cota. Tá? Então, nós temos aqui extensão da linha da cota, intervalo da linha de chamada, extensão da linha de chamada, tamanho do texto, a gente pode colocar com 1.8, né? Que foi o que a gente propôs, e também o deslocamento do texto. Nota-se que esse deslocamento está muito grande, então a gente pode deixar com 1 apenas. Aplicar. Antes de dar OK, a gente visualiza para ver se realmente está de acordo. Acho que pode diminuir um pouquinho mais, vou colocar 0.5 para aplicar.
aqui ficou um pouco menor, né? E agora é cotar as laterais. Escolhendo a 1,8 que nós determinamos e cotar. Pronto, nós finalizamos as cotas. Porém, nota-se que aqui, por exemplo, eu gostaria de editar. Caso você queira editar alguma cota, você pode selecionar, clica aqui. Na parte superior vai aparecer editar, linha de chamada de cota. Tá vendo? Você pode clicar e é só você adicionar o item que você quer acrescentar. Para finalizar, você precisa clicar em um espaço em branco, porque aí você finaliza a cota e altera os ajustes. E aqui está. Agora, nós vamos colocar os ambientes. Para isso, como nós temos um pavimento tipo, é interessante colocar dentro do grupo. Então, nós vamos selecionar o grupo, editar, e nós vamos entrar dentro do grupo novamente, editar o grupo, tá? Entrando no grupo, agora sim, nós vamos em arquitetura, ambiente, só que cuidado, tá? Para não marcar, identificar na colocação. Vamos colocar apenas o ambiente. Então, você vai selecionar e colocar o ambiente, tá? Por algum motivo, ele não está reconhecendo provavelmente essa parede ou os pilares. Então, vamos inserindo os outros ambientes e deixar este ambiente por último. Agora, nós vamos em arquitetura, embaixo do comando ambiente, tem esse com um lápis, que é o separador de ambiente. Vamos clicar e vamos inserir este separador de ambiente. Vamos verificar se é isso que estava atrapalhando. Ainda não. Então, provavelmente é a estrutura. Ele está dizendo uma parede e uma linha de separação de ambiente se sobrepõe. Então, isso significa que essa linha, ela não era o problema. Ele apareceu um aviso, mas não mostrou qual que de fato era. Vamos verificar. As linhas se sobrepõem, então provavelmente não é este o problema. Provavelmente o problema estava lá em cima. Vamos verificar. Agora já está. De qualquer forma, antes de verificar como é que está o vínculo, eu vou selecionar esse ambiente e vou trocar o nome para quarto 1.
E assim farei com os demais, colocando cada um o nome do seu ambiente. Esse aqui, no caso, quarto 2. Vou aplicar com sala, banheiro e cozinha. Pronto, feito isso, vou concluir o modelo. Antes de dar continuidade, vou selecionar a minha estrutura. Vou selecionar pelo pilar para ficar mais fácil. Vou editar o tipo e vou ver a delimitação aqui, ó. Não está delimitando ambientes, tá vendo? Vou clicar para delimitar ambientes, aplicar, ok. Agora, provavelmente, ele estará delimitando agora. Pronto, agora que colocamos o ambiente no apartamento tipo, vamos colocar no hall de acesso. Então, para isso, aí, arquitetura, ambiente. Só que aqui é um ambiente aberto. Então, eu vou precisar, antes de colocar o ambiente, colocar o separador de ambiente nas entradas. Vou selecionar. Pronto, agora sim. Vamos selecionar. Podemos colocar da mesma forma, farei do outro lado. Pronto, agora que colocamos todos os ambientes, nós podemos colocar o nome em cada ambiente. Para isso, vocês vão em anotar. Vocês podem colocar e identificar por categoria. Só que o problema é que você teria que fazer isso um por um. E dessa forma não é tão interessante. Você pode colocar identificar todos. Assim, você pode inserir todos de uma vez. Então, nós vamos clicar em identificar todos. Vocês vão clicar em identificadores de ambiente, tá? Já tem aqui o identificador de ambiente, você pode verificar como é que é. Com área, tá? Você pode alterar para identificador com área, deixar mesmo na posição horizontal, aplicar. Ao aplicar, você consegue verificar, tá vendo? Se tá ok. Pronto. Ok. Aqui está o ambiente, tá? Para colocar os códigos de portas e janelas, é a mesma coisa, tá? Nós vamos primeiro selecionar, editar o grupo, tá? Vamos editar o grupo novamente. E vamos selecionar a janela e editar para que aqui, em editar tipo, para que aqui em dados de identidade de marca de tipo a gente consiga colocar uma marca, um código, né? No caso J01. Editar, acredito que essa seja igual. Aí o J01, ela já está com a marca. Tá? Da sala, nós vamos fazer a mesma coisa. Essa aqui é igual. A da cozinha, provavelmente não. J02. Essa é igual. J02, como a gente está clicando na propriedade de tipo, então as janelas que são iguais, elas automaticamente são alteradas. E faltou o basculante. J03. Com relação à porta,
porta de 80, P01, porta de 70, o quarto também é de 80 e o banheiro é de 70. Então, vou editar e colocar P02. Ok. Pronto. Feito isso, vou concluir e vou fazer a mesma coisa. Identificar todos. A diferença é que eu vou escolher janela e porta. Em identificador de janela e porta só temos um. Vou colocar OK. Aqui, cuidado, tá? Em J01, tá? Ele caiu certinho, tá vendo? Porém, as portas, o identificador de portas não está selecionando o número do tipo, ele está selecionando o número de instância. Então, você pode alterar. Para alterar e que o código da porta fique igual ao código da janela, em que ele está selecionando o campo do tipo, você seleciona editar família. Aqui em editar família, você vai selecionar esse texto. Nesse texto, vai abrir aqui em propriedade, legenda, você vai editar. Ao invés de colocar marca, você vai selecionar marca. Com essa setinha vermelha, você vai tirar este parâmetro e vai procurar marca de tipo. Vai selecionar aqui, marca de tipo. Com a setinha verde, vai incluir este parâmetro. Colocar OK. Pronto. É só carregar no projeto. Pode carregar e fechar, não precisa salvar, tá? Ele já vai ficar salvo diretamente no projeto. E quando você for selecionar, você tem que selecionar o de baixo. Por quê? Porque o que você acabou de fazer é alterar um parâmetro. Então, você precisa substituir a versão existente e seus valores de parâmetro. Clica e aí automaticamente ele altera. Para a abertura de porta, nós não alteramos. Vamos editar o grupo e alterar. Pronto. Todas as informações necessárias para o meu projeto foram alteradas. Caso você queira também alterar este tipo de identificador, assim como você fez com o código da porta, você poderá editar a família, tá? E editar a sua família de identificador de ambiente. Agora que nós finalizamos a planta baixa, você vai poder selecionar no navegador, selecionar, por exemplo, o primeiro pavimento. Abrindo o primeiro pavimento, nós vamos duplicar, tá? Com o primeiro duplicar mesmo, puro. Você pode renomear. Planta baixa. Primeiro pavimento. Selecionar. Ao fazer isso, nós vamos agora selecionar aqui em propriedade, essa vista que nós acabamos de duplicar e renomear, nós vamos diretamente inserir o modelo de vista. Então, vocês vão baixar a barra de rolagem até vocês encontrarem dados de identidade, modelo de vista, está escrito nenhum. Vocês vão clicar em cima e clicar em cima do modelo de vista que criamos. OK. Feito isso, automaticamente as configurações já ficam de acordo com o que nós configuramos para o pavimento térreo. Agora, basta você cotar e em anotar, vocês podem colocar em identificar todos, já marcar identificar ambiente, colocando, né, clicando em identificador de ambiente com área, para já ficar com área. Clicar em janela, porta, OK. E já, consequentemente, ter toda a anotação concluída e começar a cotar. Além dos itens que já mostramos, vocês podem também criar textos, tá? Caso vocês prefiram. Com setas, eu posso colocar uma seta, por exemplo, e colocar acesso, tá? Então, estrutura, o item que você precisar, tá? Vou deletar. Vocês podem também selecionar para colocar o número de degraus, tá? Então, você seleciona e aqui está o número de degraus.
Seleciona e aqui está o número de degraus. Ah, Laís, eu não quero anotar no centro. Você pode selecionar e alterar para a direita ou para a esquerda, tá? Eu coloquei quarto direito, tá? Mas se você colocar totalmente para a direita, pode ser que ele fique em cima da parede, tá vendo? Eu não gosto, eu gosto de colocar normalmente mais para um canto. Tá? Então, centro e quarto para a direita. E aqui vocês podem também criar alguma achura, criar linhas, caso vocês queiram complementar o desenho, tá? O desenho gráfico da sua planta baixa, vocês podem criar linhas, tá? Por exemplo, aqui é vazio, por exemplo, tá? Ah, eu quero selecionar aqui como vazio ou algo assim do tipo. Ah, esse texto não tá interessante. Eu quero colocar vazio aqui. Então, você pode selecionar linha, tá? Escolher outros tipos, demolidos, linha centro, né? De projeção, tá? E colocar aqui no shaft para representar vazio, por exemplo, você pode anotar, colocar o texto como shaft, tirar a seta, se preferir, ou com seta, tá? Vou colocar aqui shaft. Eu posso rotacionar, tá vendo? Ao selecionar, eu posso rotacionar, e aqui ele aparece também o símbolo de mover, ó. Eu posso mover para dentro do elemento. Ah, esse texto está muito grande. Seleciono ele novamente e altero. Eu posso alterar, ó, editar tipo, duplicar, posso colocar 1.6, né? 1.8. 1.6 é o mínimo do mínimo, tá? Então, vou colocar aqui 1.8. Se ainda assim ficar grande, eu reduzo. Deslocamento de borda é a borda do texto. Você não precisa de 2 metros, é muito grande. Eu vou colocar 0,5, tá? Ok? E assim ele fica menorzinho e cabe mais dentro do shaft. E aqui está a nossa documentação. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte os sites listados ao lado. Eu sou Laís Farias, faço parte do desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição. Meu LinkedIn é Laís Farias, Instagram núcleo.bim. A autoria do projeto do Construa Brasil MDIC, sob coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet, Unicamp.